Oi, meu caro amigo do Facebook. Essa é a terceira parte que eu vou falar um pouco sobre a nossa revista Palavra e Vida, sobre o tempo está próximo, que é do 6º ao 13º estudo sobre os selos, as taças, etc. Bem, eu gostaria primeiro de compartilhar com você de duas obras de arte, entre as muitas, sobre esse assunto também, que seria a pintura, o desenho dos 4 cavaleiros do Apocalipse, do pintor alemão Albrecht Dürer, e o juízo final, o quadro, a pintura lá no teto, na Capela Sistina, em Roma, no Vaticano, de um pintor famoso chamado Michelangelo Buonarroti. Quando ele terminou de pintar, segundo seu biógrafo, isto é, o seu estudioso da Bíblia, ou da sua vida, porque ele também era teólogo, era escritor, escultor, pintor, dramaturgo, inventor, filósofo, várias coisas. Então, Michelangelo, ele pintou ali na Capela Sistina, no Vaticano, em Roma, o quadro do juízo final. E ele exclamou, diz o seu biógrafo, o estudioso da sua vida, que ele temeu e tremeu. Bem, por exemplo, há várias correntes, entre as muitas, sobre o Apocalipse, sobre o juízo final. Vocês sabem que o livro Apocalipse é um livro polêmico e de difícil interpretação, né? Fala sobre o grande trono branco, Jesus assentado como juiz para julgar as nações. Fala que a tribulação seria antes, durante ou depois do milênio, ou a volta de Jesus, a chamada parousia, né? Essa palavra é uma linguagem técnica grega, sobretudo no Novo Testamento, que é a visita, uma vinda de uma autoridade, por exemplo, um imperador, um procurador, um general, um procônsul romano, etc. Então eles chamavam de parousia, ou segunda vinda de Jesus. Do capítulo 7 e 8 da revista Palavra e Vida, que as igrejas batistas estudam, fala em torno do 7º, do 6º e do 7º selo, e que teriam visões os 4 cavaleiros do Apocalipse, os anjos, os 4 cantos da terra, reunindo os remidos do Senhor, etc. Mas há religiões que acreditam na chamada escatologia, ou doutrina das últimas coisas, em filosofia e em teologia. Por exemplo, os budistas, né? Eles creem no chamado paraíso sensual, nas literaturas Sansara, né? Sutta Pitaka, né? Que viria o Dharma, o Karma, os ciclos de mundos. Então a pessoa entraria no zênite da vida, no alvorecer, a idade de ouro, no final dos tempos, fim do mundo, segundo os budistas, o chamado Nirvana. Os hindus, o hinduísmo também,
seria a vinda do chamado anticristo. Para eles seria o 10º avatar, ou no caso aí, o avatar Kaili, né? Descrito nas escrituras hindus, a Bíblia, chamada Bíblia hindu Purana, a Idade de Ouro. O judaísmo, por exemplo, os judeus creem no chamado fim dos dias, ou fim dos tempos, ou a chamada Olam Rabá, chamado em hebraico antigo Asharit Haimaim, no Talmud e na Torá. Mas alguns até calculam a idade do fim do mundo seria de acordo com o calendário judaico. E eles têm um prognóstico, uma previsão no fim do mundo ser no ano 2239. Nós estamos em 2015, seria o ano 2239. E para eles a idade do mundo, AUC, Ano Urbi Conditiae, que seria a idade do mundo da Terra, 5.775, segundo os rabinos judeus. Mas, na verdade, há várias correntes de interpretação. Por exemplo, a preterista, que crê que as profecias já se cumpriram. A futurista acredita num prognóstico da história universal da humanidade. Ou a escatologia, a doutrina das últimas coisas, o fim do mundo, confundiria com a história da humanidade ou a história da igreja. A terceira visão seria histórica. Segundo essa doutrina, seriam descrições simbólicas da história da igreja do Novo Testamento até a idade contemporânea. E finalmente a quarta visão, chamada idealista ou eclética, que seria um arranjo das três, e seria espiritualista e não dogmática. E existe o chamado amilenismo, né? Como o nome mesmo diz, o milênio de Apocalipse 20, 21 e 22 deve ser interpretado de modo simbólico, né? A ausência do milênio, amilenismo, que seria um período do Evangelho entre a ressurreição de Jesus e a segunda vinda, chamada parousia. E os mortos já estariam no milênio e Satanás seria preso parcialmente. O seu poder estaria preso parcialmente. No período da chamada dispensação da graça, né? Na chamada era messiânica ou Olam Rabá. Sobretudo os teólogos medievais e patrísticos, chamado Cipriano de Cartago, Policarpo, Irineu, Orígenes, Agostinho, né? E traduções rabínicas judaicas diz que nessa época chamada era vindoura ou era escatológica do Messias, ou a chamada Olam Rabá, seria a idade de ouro. Mas existe a visão também pós-milenista, né? Que Jesus voltaria a segunda vez no término do milênio, do reino milenar, e eles seriam preteristas, né? Por exemplo, Calvino, Owen, Bavinck, Charles Rudge, Marcellus Kirk, né? Que o fim dos dias começaria depois do milênio, começando com o discurso escatológico de Jesus, Mateus 24, que voltaria para aquela geração do primeiro século, até antes do ano 70, que foi a queda de
de Jerusalém. Mas existe a visão pré-milenista, e alguns batistas creem nela também, que os acontecimentos do fim do mundo seriam para o futuro fatos históricos e proféticos. Seria uma visão chamada dispensacionalista, que seriam várias dispensações, que a igreja estaria na dispensação da graça e Jesus estaria governando junto com a igreja. É isso aí. Afinal, o Apocalipse quer dizer revelação do triunfo gradual do reino de Deus sobre as trevas, sobre o mal. É isso aí.